E aqui uma pessoa pergunta o que significa isto que nós chamamos de hierarquia. O que significa isto que nós chamamos de presença hierárquica num trabalho, numa tarefa? O que nós chamamos de hierarquia são consciências ou são energias ou são, em alguns casos, seres, indivíduos que representam a vontade da vida única. Então, uma hierarquia, ela não tem vontade própria. Uma hierarquia representa a vontade única. Porque na realidade não existem duas vontades, existe uma só, uma vontade única. Como a humanidade não é hierarquia ainda, então cada um tem uma vontade. Mas isso é porque ela ainda não é hierarquia. Na hora que esses seres humanos ou esses indivíduos humanos, na hora que esta humanidade vai evoluindo, vai crescendo em consciência e vai se elevando, vai havendo uma união da vontade. E ela se transforma em hierarquia, ela se transforma nesta enorme força organizadora, nesta enorme força criadora, que é cósmica, que é universal ou que é planetária, depende do âmbito em que ela está atuando, quando nós começamos a representar, quando nós estamos identificados com a única vontade, com uma vontade só. E à medida que nós vamos nos identificando com esta vontade única, é muito interessante porque nós vamos renunciando, vamos abdicando, vamos desistindo, vamos entregando tudo aquilo que seria a nossa posição em um plano de consciência mais harmonioso, mais calmo, mais belo. A gente vai abdicando a isto para ficar trabalhando, ajudando, irradiando lá onde as coisas não são harmoniosas, lá onde as coisas ainda são difíceis. Então, hierarquia é isto. E a hierarquia está presente, a hierarquia está aqui, porque ela renunciou a estar livremente naquela vontade. Ela renunciou a isto, ela está naquela vontade num certo sentido, mas ela acaba atuando, ela acaba servindo, ela acaba estando presente onde ainda a vontade é assim toda quebrada, ela é toda diversificada. E se não fosse esta presença, se não fosse a presença desta vontade já unificada em um campo tão desconexo, como é esta humanidade com as suas vontades, se não fosse esta hierarquia, se não fosse esta consciência, esta vontade aqui, nunca se poderia melhorar os padrões, nunca, jamais. Ficaria sempre tudo como está. Justamente porque as vontades são muitas, porque as vontades são tantas quanto as cabeças. As vontades são tantas quanto os indivíduos. E com isto não se consegue elevar padrão nenhum realmente. Então, sempre que há elevação de um padrão, sempre que há a criação, sempre que se começa a plasmar, sempre que se começa a acontecer, a criar
algo fora do normal, fora do comum, isto já é a presença da hierarquia, isto é, já é a presença desta vontade única representada ou por uma energia, ou por uma consciência, ou por algum ser que pode estar atuando nestes planos. Agora, esse trabalho que a hierarquia faz, o efeito dessa presença nos nossos níveis, aqui nos nossos planos, isto vai sempre ficar até certo ponto na dependência de nós termos uma reverência e de nós termos um amor pela evolução superior. Porque se nós estivermos só envolvidos com a evolução aqui, se nós estivermos só envolvidos com o padrão daqui, tudo isto não tem como atuar. Ou melhor, isto fica atuando, mas não é a mesma coisa. Fica atuando, mas não penetra até o fundo da matéria. A nossa colaboração com a hierarquia, nós que não sabemos nem o que fazer para melhorar o mundo, mas a nossa colaboração com a hierarquia, nesta etapa e nesta fase, enquanto a gente não conhece o plano, a nossa colaboração é nós realmente estarmos muito devotados, é nós estarmos em grande reverência, com uma grande aspiração a esta evolução superior. Porque isso autoriza, isto dá a este grande poder, a esta grande força, a possibilidade de agir o mais completamente possível. E, portanto, de ir mudando os padrões nesses planos onde nada mudaria se não fosse a presença destes representantes ou da representação desta única vontade. Agora, isto acontece assim porque isto é uma lei. Existe uma lei superior, uma lei não terrestre, não da Terra. Isto é uma lei superior, isto é uma lei de uma evolução superior, que diz mesmo que cabe a uma vontade maior e a uma consciência mais elevada, cabe orientar, conduzir, levar, ajudar aqueles que têm consciência menos elevada ou que não estão tão elevados no caminho. Isto é uma lei. Isto não acontece porque a hierarquia é boa. Isto acontece por lei. Na hora que você amplia a sua consciência, você, por lei, você tem que ajudar o outro a ampliar a consciência dele. Isto é lei. Os seres não fazem isto porque são bons. É porque eles estão identificados com uma lei. E por lei, você não pode andar para frente se você não leva os demais juntos. Isto é o que move a hierarquia, é uma lei. Por isso que a hierarquia não exige para ela um amor especial. A hierarquia nos avisa que nós temos que ser a lei. Por que ela faz isto por lei? Ela faz isto porque assim é a lei. E se nós nos identificamos com a lei, nós acabamos fazendo isto. Nós entramos nesta linha. E isto muda completamente o nosso temperamento, isto muda completamente o nosso comportamento, isto muda completamente a nossa atuação, e isto tudo em benefício da evolução do universo. Porque se por lei você tem que levar tudo e todos junto, então aí o ser que ainda tem temperamento, que ainda tem corpos, que ainda tem alma, que ainda tem mônada, porque nós temos tudo isso ainda para carregar. Então, os seres que ainda têm tudo isso, aprendem a servir
lá onde é necessário, aprendem a fazer aquilo que cabe fazer, né? E assim a hierarquia vai se ampliando. E assim a humanidade normal, a humanidade comum vai se transformando em hierarquia.